Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre toda essa problemática que a gente está vivendo no mundo hoje, né? Em relação ao coronavírus, mas na verdade eu queria falar sobre a gripe espanhola, que é um momento muito parecido com o que a gente vive hoje, né? Em relação às tensões, às problemáticas todas. Primeiro, a gripe espanhola é aquela famosa gripe do H1N1, a influenza, né? Que teve esse nome, né? Isso a gente está falando de 1918, que foi quando começou esse surto. Ela teve esse nome de gripe espanhola porque foi mais divulgada na Espanha. Já eu explico por quê. Mas é importante a gente lembrar que é um surto que existiu no mundo todo, foi uma pandemia, né? Na verdade é uma pandemia mesmo, né? O mundo todo foi afetado por isso. Escolas foram fechadas, comércio foi fechado, as pessoas tiveram que ficar reclusas, hábitos mudaram. Tudo isso interferiu na vida das pessoas naquele momento. Foi um momento muito complicado. Foi um momento em que o mundo vivia a Primeira Guerra Mundial. Os finalmente da Primeira Guerra Mundial. Então é um momento de muita tensão no mundo. Já fazia 4 anos que o mundo se arrastava nesse conflito internacional, onde deixou praticamente 8 milhões de mortos, 20 milhões de feridos, envolveu praticamente os países todos do mundo. Então o mundo já vivia esse rescaldo dessa problemática toda, né, de quase já está finalizando um conflito, né? A Rússia já havia saído da guerra, feita a Revolução em 1917, e aí nós tivemos um surto enorme, que muitas vezes parecia uma epidemia na Espanha ou nos Estados Unidos, mas que na verdade foi uma verdadeira pandemia. Mas por que ficou com esse nome da gripe espanhola, né? Porque a Espanha estava neutra na Primeira Guerra Mundial, nesse atual momento. Enquanto os países, Inglaterra, Estados Unidos, a Alemanha, a Áustria, todos esses países estavam controlando os meios de comunicação, a mídia, aplicando censuras, etc., para impedir que qualquer informação fosse divulgada por conta da questão bélica, a Espanha não estava envolvida no conflito. Então, acabou sendo divulgado mundialmente essa problemática que eles estavam vivendo. Por isso ficou o nome gripe espanhola, mas que, na verdade, a origem provavelmente foi ou nos Estados Unidos ou na China. Mas assim, ninguém sabe de fato, porque esse vírus H1N1, se a gente for ver ao longo da história, já teve outros surtos anteriores a esse de 1918. Então é como o nosso problema que nós vivemos atualmente com esse coronavírus, né? Que é algo que já existia, já aconteceu vários casos, mas que hoje estamos vivendo uma pandemia, né? Então, como a Espanha fez essa divulgação ampla do que eles estavam passando com essas contaminações desse vírus, acabou que ficou sendo intitulado como gripe espanhola, né? Achava-se que era uma epidemia local, mas que chegou a matar 50 milhões de pessoas. Oficialmente, cerca de 5% da população. Oficialmente por quê? Porque como estávamos em guerra, o mundo estava em guerra, muitos desses dados foram mascarados. Então, provavelmente muitos soldados morreram pela doença, mas que foram contabilizados como mortos em combate. Índia, China, a própria Rússia, são lugares que a gente não tem dados estatísticos sobre a morte atribuída a essa doença. Mas oficialmente nós temos cerca de 5% da população dizimada por conta desse surto que existiu, essa pandemia. E cerca de 27% da população foi infectada. Oficialmente também, né? Ninguém sabe o tamanho da proporção que isso gerou. Lembrar que hoje nós estamos muito mais globalizados, um mundo muito mais conectado. Nessa época que não existia essa conexão através das vias aéreas, né? Dos aviões, essa conexão do mundo de forma muito fácil. Na época essa conexão do mundo era feita através de navios. Então talvez hoje podemos ter uma pandemia muito mais violenta. Talvez por isso as autoridades estão tão seriamente cuidando disso, por conta dessa conexão muito maior que existe entre o mundo, a população muito maior e o risco muito maior do que o que existia em 1918. Essa provavelmente, né, o que os pesquisadores colocam é que se origina de uma gripe aviária
que não passa para os seres humanos, porém foi passada para os suínos, a gripe suína, e que daí contagiou o ser humano. Então provavelmente ela se desencadeou dessa forma, né? E existe a teoria de que uma das teorias é que ela surgiu nos Estados Unidos mesmo, né? Tanto que as primeiras crises e muitas dessas crises foram lá dentro do território norte-americano, entre os campos de treinamento, né, para a guerra, e acredita-se que os soldados, quando foram para a Europa, levaram esse vírus consigo, né, e com isso foi contaminando e espalhando pela Europa como um todo. Lembrando que ninguém tem certeza, né, é uma das teorias. Mas o importante é que muitos combatentes morreram com isso, cerca de 80% é um dos dados, 80% da armada americana foi morta por conta do H1N1 nessa época, é um número muito grande, né? E até tem teorias que dizem que um dos grandes motivos pelo qual a guerra acabou foi por ausência de soldados, porque muitos deles morreram devido ao vírus. Então havia ausência de soldados, não tinha mais como suprir a guerra, né, dessa força humana, né? Outro ponto também que se coloca pelo fato de ela ter se espalhado tão rápido, com tanta força, porque o mundo como um todo vivia um momento muito delicado em relação à saúde, porque as pessoas estavam passando em muitos locais necessidade, fome, o sistema imunológico devia estar totalmente abalado, né, subnutrição. Então, devido à guerra, isso prejudicou demais as pessoas, né? Óbvio que não foi só a gripe espanhola, né? Você teve a tifo, dengue, você teve várias doenças atreladas à guerra, né? Lembrar disso é um ponto importante. De todas as guerras que nós estamos estudando e falando aqui, a doença faz parte. Não é só o poder militar, bélico, econômico, mas essa questão da saúde pública vem junto também com esse processo. Não só isso, como a questão das mulheres que são estupradas, de uma geração que vai surgir aí totalmente detonada por conta desses conflitos, né? Então é sempre importante relembrar esse ponto também. Então, muitos mitos surgiram em decorrência disso, como por exemplo, muitas informações e contra-informações eram levadas de um país para o outro. Foi um negócio muito complicado, tanto que na Espanha se chamava de gripe russa. A gripe russa, foram os russos que trouxeram essa gripe. Na Rússia se dizia que era a febre siberiana, que veio da Sibéria. Na Sibéria se dizia que era febre chinesa. Os esquimós, que foram praticamente quase todos dizimados por conta dessa gripe, diziam que era devido ao espírito branco. Então existia muito misticismo em relação a essa doença como um todo. Até os judeus foram acusados também dessa problemática de transportarem os vírus. Eu acho que o que é legal da gente refletir sobre essas pandemias é que, tendo ou não origem, está todo mundo sujeito. E quando ela se instala, todo mundo vai ser atingido por ela. Não dá pra gente fazer sempre bodes expiatórios em relação a isso, né? Enfim, costumes como, por exemplo, aperto de mão foram abandonados nos Estados Unidos. Tossir, né? Era proibido de tossir nos teatros, né? Então vários costumes foram alterados em relação a isso. Ela teve vários picos também, dizem que foram 3 ondas de impacto, né, dessa doença. E uma das curiosidades é que ela não atingia só as gestantes, as crianças, os mais velhos, mas teve um grupo de pessoas aí que eram pré-adultos, digamos assim, jovens, né, que foram muito atingidos por conta desse vírus do H1N1 nesse momento, né? A expectativa de vida dos Estados Unidos reduziu em 10 anos. Então a expectativa de vida foi reduzida drasticamente, né? Praticamente uma geração toda foi abalada mesmo por conta disso. No Brasil, por exemplo, vários pontos também foram muito críticos, né, em relação a esse contato. Como, por exemplo, um navio que foi para Senegal, que praticamente todo mundo foi infectado pela H1N1. E aí acredita-se que ela entrou no Brasil, né, como não tinha os aviões, etc. Ela entrou no Brasil através de um navio chamado Demerara, né, um navio inglês que atracou no Recife e em Salvador. E foi
por onde a doença foi espalhada aqui pelo nosso país. Também não é algo certo, uma certeza absoluta, mas a probabilidade seria essa. Então, dados existem como, por exemplo, Curitiba, 24 pessoas morriam por dia por conta dessa gripe espanhola. O preço dos medicamentos aumentaram drasticamente, não só medicamentos relativos à gripe, mas outras doenças também foram abaladas por conta disso. Né? Armazéns foram sacados, passaram por um processo de saqueamento, né? Então saquearam armazéns no Brasil como um todo. Né? Essas medidas também foram tomadas, como evitar aglomerações, escolas foram fechadas, né? Teve um processo muito forte também de controle da população em relação a tudo isso. Um dos números que eu encontrei é que cerca de 35 mil pessoas foram mortas no Brasil devido à gripe espanhola, mas também é um dado que a gente não tem muita certeza, né? Porque a gente não tem dimensão do que isso pode ter acontecido. E é legal até comparar, porque se nós temos oficialmente 50 milhões de mortos pela gripe e 8 milhões de mortos pela guerra, é algo muito alarmante, né? Porém, não podemos desconectar uma coisa da outra, claro, né? Pensar que talvez a guerra, né, como alguns teóricos colocam, que a guerra tem impulsionado isso no mundo, por conta de toda a subnutrição, a fragilidade das pessoas, né, as doenças que a própria guerra gera, né? Enfim, então, é um pouco do cenário do que aconteceu, né, em 1918, para a gente fazer até uma reflexão sobre os momentos que a gente vive hoje, né? Da necessidade de todas essas precauções e cuidados em relação à disseminação desses vírus como tudo. Saber que estamos totalmente à mercê dessas problemáticas de saúde, então temos que tratar como assunto sério, né? Não podemos ver de qualquer forma. Beleza, gente? Obrigado pela atenção, espero que tenha esclarecido um pouco mais sobre essas pandemias, né? Lembrando que pandemia é porque conectou o mundo todo nessa doença, né? Epidemia é local, pandemia é quando o mundo todo está passando por esse processo, que é o que nós estamos vivendo hoje. Então, até a próxima.